Inteligência alimentar, alimentação, nutrição e metabolismo. Alimentar e nutrir são duas coisas diferentes. Parece óbvio, apesar da complementaridade, mas não é. Na prática, está muito arraigada a ideia de que alimentar e nutrir é a mesma coisa, que basta que alguém se alimente para que fique nutrido. Até os dicionários os consideram sinônimos. Verdade que não pode haver nutrição sem que haja alimentação, mas não é bem assim. Alimentação é o ato ou efeito de um ser vivo ingerir, engolir qualquer substância. Então, o ser humano pode se alimentar sem se nutrir, ingerindo alimentos em quantidades incompatíveis e pobres em nutrientes e, assim, não fornecer ao corpo os nutrientes que ele necessita. Os alimentos, quanto à origem, podem ser de origem animal, de origem vegetal, de origem mineral. Quanto à função que exercem em nosso organismo, eles podem ser construtores, ricos em proteína, energéticos, ricos em lipídios, carboidratos e glicídios, reguladores, ricos em vitaminas e sais minerais. Nutrição é o conjunto de processos que englobam a ingestão e o catabolismo dos alimentos até a absorção pelas células de seus componentes nutritivos, os nutrientes, anabolizados ou não. A nutrição é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle. Começa quando o alimento é levado à boca. A partir desse momento, o sistema digestório, formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto, começa o processo da digestão. No exemplo, o alimento é o ovo cozido e os nutrientes são a água, a proteína, os lipídios, os glicídios, carboidratos, as fibras, as vitaminas e os minerais. Num segundo estágio, as proteínas ainda serão decompostas em aminoácidos. O tubo digestivo tem um sistema nervoso próprio e estreitos vínculos com muitos outros sistemas, sobretudo com o sistema nervoso e o sistema imunológico. Suas paredes são recobertas por uma rede de neurônios diretamente responsáveis pela coordenação de todas as funções digestivas. É o único órgão capaz de funcionar totalmente independente do sistema nervoso central, função de sua habilidade em produzir arcos reflexos, intertransmissão de estímulos entre os neurônios sensitivos, associativos e motores, que tanto lhe permite captar as informações como processá-las e responder de acordo com a necessidade do momento. Nosso organismo apresenta uma dinâmica que em parte se assemelha a uma máquina. Entretanto, diferentemente das máquinas, nosso corpo apresenta a capacidade de se reciclar. Assim, tenha a certeza de que seu organismo não é o mesmo de um ano atrás e nem será o mesmo no próximo ano. Essa relação de constante renovação
e suas implicações orgânicas pode ser considerada o principal fator para aquilo que reconhecemos como sendo vida. Todo ser vivo gasta energia a todo momento para manter as diversas atividades desempenhadas pelo organismo. Nossas células estão continuamente trocando seus átomos e componentes moleculares. Grande parte das substâncias celulares é degradada para que novas possam ser sintetizadas. Esta atividade intensa de construção e desconstrução de substâncias é feita utilizando energia obtida através da degradação de nutrientes orgânicos. Essa dinâmica corporal que ocorre dentro de cada célula constitui o metabolismo, que em grego significa mudança. Essa ação metabólica pode ser dividida em duas partes. O processo de degradação de substâncias complexas em outras mais simples, como a quebra da molécula da glicose e sua transformação em energia, água e gás carbono, é conhecido como catabolismo. O processo digestório é um exemplo de catabolismo. Ele decompõe os alimentos, transformando-os em substâncias absorvíveis e assimiláveis, os nutrientes, que são os componentes dos alimentos e absolutamente necessários às diferentes funções do nosso corpo, como o crescimento, a obtenção de energia para as atividades do dia a dia, entre outros. O catabolismo também ocorre quando o organismo está sem energia suficiente e busca na destruição de seus próprios tecidos e reservas a liberação de aminoácidos e glicose que serão convertidos em energia. A produção de novas substâncias a partir de outras substâncias mais simples, como a síntese de proteínas formada por aminoácidos e as reações que acarretam o armazenamento de energia, são conhecidas como anabolismo. A formação de estoques de glicogênio por intermédio do agrupamento de moléculas de glicose é outro exemplo de anabolismo. O anabolismo necessita em seu processo de construção de uma oferta de energia e substratos, moléculas menores, adequados à velocidade de suas reações. Desta forma, o anabolismo seria o processo responsável pelo crescimento, regeneração e manutenção dos diversos tecidos e órgãos presentes no organismo. O metabolismo é regulado pelo sistema hormonal, sendo que os principais hormônios catabólicos são a adrenocorticotropina, que ocasiona a secreção dos hormônios glucocorticoides, dentre os quais figura o cortisol. Os principais hormônios anabólicos são o hormônio do crescimento, a testosterona e a insulina. Até a próxima. Bom proveito.